Bolsonaro e com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. É um encontro muito positivo, né, Marco Antônio? Boa tarde, William. De novo, é um encontro positivo. O projeto é muito interessante. Você tem aí a integração da Amazônia por meio da internet com o resto do mundo, né? É algo, eu considero um golaço, quer dizer, trazer esse tipo de tecnologia para cá e fazer... E tem uma questão simbólica também aqui, de você ter uma liderança política e uma liderança empresarial, ambos, hoje no Brasil, Piperno, os maiores defensores da liberdade. Quem? O presidente Bolsonaro e o Elon Musk. Os dois contra essa máquina aqui de difamação. Eu não sei porque ele tá rindo. Eu tô falando a verdade. Não, é muito simples. Você tem, do lado empresarial, o Elon Musk, e ele tem essa representação simbólica pela compra do Twitter, e você tem o Bolsonaro, que durante toda a pandemia defendeu a liberdade das pessoas de tomarem as decisões, de escolherem como que elas vão tratar esse ambiente pandêmico por conta própria. Porém, ele sofreu derrotas no Supremo Tribunal Federal e os governadores e prefeitos atrapalharam esse projeto, essa intenção de libertar as pessoas dos lockdowns. Foi bom você falar sobre essa definição dele, né, e relacioná-lo à liberdade. Sabe por quê, Piperno? O Elon Musk é um sopro de esperança, um mito de liberdade. Palavras do presidente Jair Bolsonaro. Você, quando o Marco falou, você começou a rir, eu não entendi. Olha, de vez em quando o presidente da República, que é uma figura em relação à qual eu não tenho lá muita simpatia, todo mundo sabe disso, né? Mas eu confesso para você que de vez em quando ele nos proporciona alguns momentos cômicos, né? Quando o presidente tenta se associar à liberdade, eu só posso encarar isso como assim, uma manobra para tentar descontrair, né? Mas vamos falar de Elon Musk e disso tudo que o Marco falou, inclusive da oportunidade de um grande empresário vir a fazer um investimento importante aqui no Brasil. E é verdade, eu torço sim para que ele faça enormes investimentos aqui no Brasil, para que conecte de fato as regiões mais remotas do país. O Brasil precisa disso, né? O Brasil tem uma parte, aliás, uma grande parte do seu território que tem sim dificuldades aí de comunicação. Agora, eu também gostaria de entender como é que isso seria feito. Se ele tiraria dinheiro dele para, de alguma forma, explorar isso, porque, veja, ele é um empresário muito bem sucedido, né? Alguns rankings o apontam, inclusive, como o homem mais rico do mundo. E mais do que um mito, ele tem um toque de Midas. Ele é realmente alguém que sabe fazer dinheiro e sabe explorar oportunidades. E isso é do jogo empresarial, né? Tem que ser assim mesmo. Eu gosto de empresários ousados com ideias de vanguarda, ideias pioneiras. Então eu gostaria que ele trouxesse, de fato, né, algo que fosse interessante para o país. A gente tem que entender, tudo isso é muito embrionário por enquanto, tomara que se concretize na frente, mas a gente tem que entender como é que esse projeto dele seria de fato implantado. William, sabe quando você entende que o acerto aconteceu e que você está agindo de maneira correta, quando você pega a opinião da esquerda pipérnica, como ele deu agora? Eu não gosto Quando ele faz isso, ele não consegue elogiar. O Piperno, ele tem uma trava. É como se fosse um encosto. Ele não você não consegue. Eu acabei de elogiar o Musk. Não, você elogia o Musk. Você não elogiou o governo federal pelo projeto. Mas qual o projeto do governo? Então, é esse, de integrar a Amazônia com o resto do mundo. E você proporcionar... Calma. Não, isso não é um projeto, isso é uma ideia. Não, né? Temos uma ideia. Cadê o projeto? Então, essa é a minha questão. Aí quando você vê que existe um projeto que vai ser implementado e que vai romper paradigmas, e é uma quebra de paradigma sim para aquela região, ao invés do Piperno chegar e falar, pô, eu não gosto do Bolsonaro, mas aplaudo o projeto do governo federal. Ele faz um esforço argumentativo para falar, beleza, eu aplaudo o Elon Musk. Posso falar? 30 segundos, Piperno, vamos lá. Eu quero saber o seguinte... Como é que vai ser o projeto? Então, se é um projeto que vai envolver... Ombudsman agora. Então, se é um projeto que vai envolver o governo, né, vai ter licitação. Porque eu me lembro que quando o presidente Fernando Henrique Cardoso... Como é que você licita uma coisa que só ele tem? Não sei se só ele tem. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você tem... Conversa fiada isso, conversa fiada, até porque ele também fala em fazer monitoramento da Amazônia. Isso também é vago, mas, por exemplo, o INPE faz. Então...
como é que vai ser feito isso? A esquerda gosta de travar tudo. Alguém detalhou? Isso. O Fernando Henrique, por exemplo, no governo Fernando Henrique foi instalado raciocínio burocrático. Sinvan. O Sinvan foi instalado após uma licitação. Né? Então, eu gostaria de saber se outras empresas também terão, então, a oportunidade de conectar a Amazônia. Você usou a expressão, o acerto foi feito. Né? Que acerto foi esse? Essa sinalização é positiva, esse encontro ele propicia um ambiente de inovação, ele traz foco para a Amazônia como uma região onde o investimento privado pode e deve ser feito, deve ser incentivado pelo governo federal, e ele quebra paradigma quando você vê que o empresário mais rico do mundo vem para o Brasil para se encontrar com o presidente da República e falar exclusivamente sobre um projeto que é voltado para essa região do país. Mas a Amazônia é um território muito extenso e existem muitas particularidades. Sim. Por exemplo, se você vai fazer um passeio pela Amazônia e precisa passar por uma estrada, e se essa estrada estiver numa reserva indígena, é muito comum você ter que pagar pedágio, mesmo sem existir aquela cabinezinha lá. Perfeito. Então, assim, são coisas que acontecem que, assim, no fundo, não é o governo brasileiro que está cuidando daquele território. Na verdade, aquilo pertence ao índio e ele dita as suas regras, é isso? Mais ou menos isso, né, William? Não é bem assim, mas é muito importante. Por exemplo, você tenha um sistema de informação que então te aponte esse tipo de ocorrência. Olha, lá você vai ter que pagar pedágio para alguma tribo ou para alguém que seja lá, que se auto-intitule o proprietário lá da região. Isso está errado, né? Mas, de qualquer forma, já que é uma realidade, então que pelo menos o usuário daquele caminho seja informado. Então, é muito importante que você tenha redes de monitoramento. Perfeito isso. Veja, eu quero que tenha, eu quero progresso, eu quero tecnologia. Eu só quero entender como é que vai ser implantado isso e se for de fato implantado, porque hoje a gente viu, né? Lá, enfim, um Saramaleque e tal, mas não há um projeto. Qual é o interesse do Musk na Amazônia, gente? Então, ótima pergunta. Ótima pergunta. Nossa, ótima pergunta. Eu só queria saber qual é o interesse dele na Amazônia. Ele tem essa tecnologia e ele quer proporcionar um serviço. Que nem ele quer vender isso para o Brasil, é isso? O monitoramento? Não. Agora a gente vai fazer o quê? Dar de graça aqui? Gente. Não, eu só Piperno, você trabalha de graça, Piperno? Você trabalha de graça, William? Alguém aqui trabalha de graça ou vão pagar boleto? Ele não é um filantropo. Todo mundo tem boleto para pagar. Nem filantropia de graça. Tudo tem custo e tudo precisa de financiamento. Eu acabei de dizer que ele tem um toque de Midas. Papo é esse agora? Vai começar a demonizar o cara porque é empresário? Não, mas ninguém fez isso, Marco. O que nós estamos querendo dizer é o seguinte: a visita dele, por mais que tenha essa cordialidade, há um interesse comercial. Concorda comigo? Claro que tem. Se ele for fornecedor, ele tem que ganhar. Qual o problema? É a tecnologia. Ele está gerando riqueza, ele está prestando serviço, ele está dando informações com um nível de detalhe ainda muito maior do que a gente poderia inferir daquela região. E mais, você tem também a tecnologia que vai ser disponibilizada para emancipar a região. Para além disso, você que acredita no livre mercado, é claro que, por exemplo, uma oferta dessa parte do princípio que você vai ter... Existe outra empresa que oferece esse tipo de serviço? Então, essa é a questão. Se não existe nada parecido com o serviço que ele presta, que não tem concorrência, daí você tem exclusividade do produto, e daí ele pode fazer um contrato direto com a administração pública. Se houver alguma coisa parecida, aí entra o pessoal que vai fazer parecer, que vai analisar o caso para verificar. É um caso exclusivo de você fazer uma licitação, fazer uma disputa entre os players de mercado que oferecem serviços parecidos? Se não for parecido, não tem disputa de mercado e ele pode contratar diretamente. A gente não está falando do investimento de um empresário. Isso é simples, isso não é polêmico. Isso não é polêmico. Só para eu entender, gente. Primeiro, por acaso, em algum momento, então, o governo, assim, se o governo vai ser aberta uma concorrência internacional para que se ofereça esse serviço, aí se aparecer só um, acabou, ganhou. Não é aparecer. Então, peraí. Existe uma exclusividade do objeto a ser contratado. Quem foi que disse que tem só um fornecedor no mundo capaz de oferecer esse serviço? Então, gente, é só para eu entender. O milionário do mundo visitou o Brasil. Bilionário do mundo, mas na verdade nós não vamos pegar o dinheiro dele. Ele vai pegar o nosso dinheiro.
Ele vai Você virou oferecer um socialista agora. Não, eu só. Veja. Que papo é esse de claro, socialista? eu tô só perguntando. Deixa eu falar uma coisa. Você explica, ele vai William oferecer... soviético. Mas eu já expliquei no começo. Aqui, ó, deixa eu falar. Ele é um Troca, fornecedor. livre troca, livre mercado envolve trocas livres aqui entre as pessoas. O Piperno me dá o serviço dele e eu remunero ele em contrapartida. Sim, mas então a gente não é nenhum filantropo que está visitando o Brasil. Então, Mas ninguém Ponto, tá não é falando isso? isso. Mas beleza, então Essa narrativa não só pra- existe. Ah, tá, Não sim, é isso. ok. Veja, Essa narrativa ainda existe. Eu acabei de dizer que ele é um Midas. Ele realmente é um empresário muito bem sucedido e quer vender serviço. Se ele prover serviços que o governo brasileiro considere importantes, ele tem que ser muito bem remunerado para isso, até porque esse serviço provavelmente ele vai gerar riqueza. Quanto a isso, zero de dúvida. A minha questão é, se o governo tem uma demanda, se o governo precisa dotar essa região desse tipo de serviço, então que o governo anuncie que ele está buscando fornecedores para isso. Se aparecer só o Musk, contrate-o. Tudo Não bem. tem dúvida Gente, agora, nenhuma em esse relação a isso. rótulo que o Marco é socialista, é isso aqui. William soviético. O William soviético, olha que legal. Ele quer viralizar na internet, tá doido para viralizar.